Oi, gente, está começando mais um MSO Entrevistas. Eu sou a Adriana e estou hoje com o Dr. Lucas Claros. Ele que é especialista na saúde do homem, em fertilidade e também em reprodução assistida. Obrigada por nos receber aqui. É um prazer falar com você, ainda mais num mês tão importante como é o Novembro Azul, que a gente está entrando agora, né? É verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para muitos homens, e principalmente nesse momento do Novembro Azul, que a gente chama esse homem que muitas vezes é afastado da saúde, das consultas médicas, para vir nos conhecer, para vir ser atendido e poder ver que todos os tabus estão aí para ser quebrados. Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Doutor, antes da gente começar a falar do assunto da saúde do homem, da fertilidade, me fala um pouquinho como foi a sua trajetória na medicina, como começou tudo? Então, Adriana, eu começo a medicina de um estímulo do meu tio, que é médico. Eu venho do Rio de Janeiro, então fiz toda a minha formação médica no Rio. Sou formado em medicina em 2012, desde 2012 sou formado. Faço cirurgia geral no Rio de Janeiro, no Hospital Souza Aguiar, que é um grande hospital de trauma. Então tenho uma hiper especialização em cirurgia geral, podendo atuar, né, nas emergências, tratando baleado, esfaqueado, atropelado. Então tive uma grande experiência nesse tipo de trauma. Vou para a urologia, muito por entender que a urologia é uma especialidade muito ampla, em que a gente consegue fazer desde cirurgias ambulatoriais até cirurgias robóticas. Então é uma das únicas especialidades que tem uma gama enorme e pega todas as tecnologias que hoje tem. Então, por isso eu fui para a urologia. Dali eu sigo para me especializar em uro-oncologista, no INCA, no Rio de Janeiro ainda, em que eu vou mais a fundo na cirurgia por videolaparoscopia e cirurgia robótica, até que eu faça a migração para São Paulo em 2022, muito por questões familiares, que vai nascer a minha filha, e a gente decide vir para cá, que a família da minha esposa é de São Paulo, e aqui eu encontro um cenário necessário, eu encontro um cenário em que há necessidade de migrar para a parte de hormonioterapia e reprodução humana, pelo aumento na quantidade de pessoas precisando e por uma baixa capacitação técnica, baixos urologistas fazendo isso. Então, com a minha especialidade, com a minha bagagem tão ampla, eu sinto que a reprodução veio de uma forma em que eu consegui estar muito preparado para ela. Eu fazia desde cirurgias muito complexas e quando eu entro na reprodução eu já entro com um passo à frente. Então, eu consigo me diferenciar profissionalmente nesse cenário. Então, estou muito satisfeito com isso hoje. Né? Assim como na oncologia, na reprodução a gente também lida com muitos desafios de perdas. Né? Então, é algo que eu estou muito habituado a navegar. Então, sou muito grato por estar vivendo isso. E aqui no seu consultório, quais são os principais tratamentos que você oferece aqui? Hoje eu atendo homens e mulheres, então eu sou um especialista que eu digo completo para atender casais no âmbito da fertilidade. Então, homens, mulheres ou até mesmo casais homoafetivos que estejam querendo ter filhos, engravidar e tiver com dificuldades, eu consigo atender esse público. Eu sou muito focado na saúde do homem, na prevenção da saúde do homem. Eu entendo que o homem, quando ele consegue fazer exames periódicos e se cuidar, pensando no longo prazo, ele consegue evitar quase 80% das doenças, sejam oncológicas ou seja doenças crônicas como pressão alta e diabetes, infarto, AVC. Então eu foco muito nessa prevenção do homem jovem para começar a se cuidar. Eu também faço terapias hormonais, então já o homem mais velho que precisa repor testosterona, querendo aumentar a longevidade, eu também trato. E tenho também um foco muito específico na infertilidade masculina, né, que é algo que o urologista ainda tem poucos no mercado que fazem isso, tem poucos que atendem adequadamente isso, então eu gosto muito de tratar esse homem aí que está querendo ter filho e não consegue. E falando um pouquinho de prevenção, como você citou aí, então a prevenção não é só o câncer de próstata. Não é.
A prevenção para a saúde do homem envolve outras áreas também. Com certeza. Hoje a gente já tem muitos estudos e uma certeza de que a diferença entre o homem e a mulher está no acompanhamento da mulher com ginecologistas desde a primeira menstruação e o homem andando solitário até os 50, 45, 50 anos quando vai no urologista. Esse gap de saúde é que leva hoje às taxas maiores de infarto, de AVC, de doenças crônicas, de perda da saúde precoce no homem. Então, se a gente consegue abordar esse homem aqui, quando ele é mais novo, e a fazer um acompanhamento contínuo, a gente consegue evitar muitas doenças crônicas, não só o câncer de próstata. Então, hoje, o Novembro Azul vem também com essa campanha de que não é o câncer de próstata, é a saúde do homem. Isso é muito interessante, né? E já que você citou o Novembro Azul, vamos falar um pouquinho de prevenção. Quando é que os homens têm que começar a fazer os seus exames preventivos pro exame de próstata ou pro acompanhamento da saúde geral? Como é que faz essa... Então, nós temos uma grande divisão aqui, e nesse momento do Novembro Azul, é claro que a gente acaba pegando muito aquele homem mais velho com o câncer, com a prevenção do câncer de próstata. E o que a Sociedade Brasileira de Urologia e até mesmo a OMS fala, né? Homens a partir dos 50 anos que não têm nenhum histórico familiar, ou seja, parentes de primeiro e segundo grau não tiveram câncer de próstata e não são da raça negra, você pode começar com 50 anos a fazer seus exames. Vão ser o exame de sangue, do PSA e o exame do toque retal. Com isso a gente consegue avaliar completamente aquele homem para aquele ano, dizer se ele tem ou não risco de ter câncer de próstata. E a gente tem o acompanhamento do homem em qualquer fase da vida, né? E eu aqui no meu consultório, eu atendo homens a partir dos 16 anos, que vão ter uma série de questões que vão passar pelo fim da adolescência, início da fase adulta, entender como o corpo funciona, o corpo masculino, questões sexuais, pré-nupciais. Hoje um grande foco dos homens é buscar atendimento antes de casar para entender se está tudo bem, é um momento que eles param para se cuidar. Então, tem muitos atendimentos também pré-nupciais, que a gente consegue avaliar questões de fertilidade, questões hormonais e até mesmo dar um início ali para saber como é que eles estão nas taxas de colesterol, glicose, ácido úrico, pressão. Então é um momento também importante. E esse acompanhamento dos jovens, por que os jovens procuram urologista tão cedo? O que leva esse jovem a procurar um urologista tão cedo? Hoje eu posso dizer que quase 100% das buscas dos jovens são por questões sexuais, por imaturidade no início da fase sexual, por não entender como o corpo funciona e também por hoje ter uma grande pressão, né, nos filmes eróticos para esse jovem. Então eles têm um acesso muito grande a esses filmes que leva a questões psicológicas para esse jovem, que ele não entende o que é real e o que é filme. Então isso leva a uma série de questões que esse homem fica ali muito sentido, de achar que tem algo errado com ele. Então quase 100% das vezes é por questões sexuais relacionadas à ejaculação precoce, que muitas vezes nem é tão precoce assim, é só o parâmetro que está errado. Disfunção erétil, que é o segundo passo desses problemas psicológicos, ele acha que ele está com algum problema, porque ele não consegue reproduzir o que ele está vendo naqueles filmes. E muito também, e aí já numa parcela menor, mas vem crescendo, para saber como que ele está de saúde. Hoje a gente tem uma geração que já se preocupa com a saúde desde cedo. Ele quer saber como estão as taxas dele, como estão os exames dele, ele quer fazer exame todo ano. Então a gente já vê uma mudança de geração quanto a isso. Sim. Essa questão da testosterona, o que leva o homem a usar testosterona e por que é importante ter um acompanhamento especializado? Muito boa pergunta, porque a testosterona hoje ela está difundida. Hoje a gente tem uma taxa alta de homens jovens usando testosterona, muito para performance e por muitas informações equivocadas no sentido de achar que não tem nenhum problema. Então, quando você banaliza o uso de um hormônio, você acaba inferindo que não tem problema nenhum. E a nossa função é trazer informação adequada para dizer que você vai usar, você pode usar, mas entenda os riscos e aceite depois as consequências, que elas podem vir. Então, hoje, a busca por performance, a busca por melhor acesso Performance o quê? De atividade física? De atividade física, seja no cenário de ganhar massa muscular na academia, ou de produzir melhor no crossfit, ou de ir melhor numa velocity,
ou em algum esporte que ele pratica, ele ter um desempenho mais favorável, porque ele escuta que isso aí vai melhorar e realmente melhora, né? Então, essa busca por performance talvez seja o que tem levado os jovens a buscar muita testosterona. Talvez no homem um pouquinho mais velho já seja tentar perder peso, que a testosterona também faz isso, ajuda a perder peso, né? E já no homem da terceira idade ele quer viver mais e quer viver melhor. Então ele quer ver a neta crescer, então ele vai usar a testosterona para ficar mais disposto, para poder ter uma melhor musculatura, para evitar artrose. Então, cada fase tem o seu porquê, assim, é realmente desse jeito. Entendi. E a testosterona, as mulheres também usam testosterona, né? Sim, E sim. também é para ganhar massa, também é para esse desempenho. Sim. Tem um grande público de mulheres usando testosterona, mas aqui talvez valha a pena a gente falar que a testosterona para a mulher não é o melhor tratamento, né? Existem outros tratamentos hormonais que são melhores para a mulher. A mulher que usa testosterona em doses muito altas, ela vai virilizar. Então, a testosterona em mulheres tem a tendência, em doses muito altas, essa mulher aumentar o timbre da voz, aumentar a quantidade de pelos, fazer uma hipertrofia do clitóris. Então, existem tratamentos melhores hormonais que não causam isso e dão melhor disposição para essa mulher. Dão melhor desempenho físico, melhor desempenho sexual e não necessariamente a testosterona. Então, fica esse alerta. Eu depois quero voltar nesse assunto porque eu quero falar de fertilidade, mas voltando ao assunto do Novembro Azul, que a gente falou aqui quando que o homem deve procurar o especialista e que sintomas são importantes o homem ficar atento agora que a gente está falando de câncer de próstata? Muito boa pergunta. É importante entender que o câncer de próstata não dá sintomas. Ele só vai dar sintomas quando ele já está um nível de evolução tão alto que ele já não tem mais muitas chances de cura. Então a gente não pode esperar dar sintomas para procurar atendimento. Porque aqui a gente tem uma grande confusão entre o câncer de próstata e o aumento benigno da próstata. Muitos homens vão ter os sintomas do aumento benigno, que vai ser uma dificuldade para urinar, jato preso, hesitação, acordar muito à noite, às vezes um sangue na urina. Muitas vezes ele chega até ter realmente uma dificuldade a ponto de precisar passar sonda para urinar. Então esses são sintomas relacionados ao aumento da próstata. Quando o câncer de próstata causa esses sintomas, ele já é um câncer avançado, né? Então a gente precisa fazer exame sem ter sintomas. Se você, por acaso, nunca fez exame e tiver tendo esses tipos de sintoma, você pode ter uma doença já de próstata, de câncer de próstata em desenvolvimento e há necessidade de ir mais rápido buscar ajuda. Então, dificuldade para urinar, dor para urinar, jato urinário que fica cortando durante a sua micção. Quando você termina de urinar, parece que a bexiga ainda está cheia. Quando você começa a urinar, você fica um tempo se concentrando para começar a sair a urina. Sangue na urina, dor no pé da barriga, todos esses são sintomas que tem que ficar atento. Não só no câncer de próstata, mas com o aumento benigno da próstata, que também é importante avaliar. E precisa de tratamento também? Também. O aumento benigno da próstata? Precisa de tratamento e tem consequências ruins para a saúde também. Quando que a gente tem que buscar um atendimento do urologista? Só para a gente recapitular aí, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Se você, homem, nunca foi no urologista, com certeza esse é o momento de ir. Independente da sua idade, se você tem mais de 16 anos, busque atendimento com o urologista para fazer um exame de check-up e entender como está a sua saúde hoje, saber o que você precisa fazer para o futuro você continuar saudável. Se você tem mais de 45 anos e teve pai, avô, tio com câncer de próstata, você deve buscar também atendimento para saber se você tem hoje um risco aumentado para ter esse câncer também. E se você é maior do que 50 anos, você também tem que fazer seus exames anualmente para saber se está tudo bem com câncer de próstata, com aumento benigno e na saúde geral. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, doutor. Nada. Agora, só para finalizar esse assunto do Novembro Azul, os mitos que tem com relação ao exame para a detecção do câncer. Como que está isso hoje? Como que acontece? A gente ainda tem muita resistência dos homens com esse mito, esse tabu do toque retal. Esse é o grande
problema da sociedade masculina com buscar o urologista e fazer os exames do câncer de próstata. Mas eu quero dizer que o toque retal ele é responsável só por 20% dos diagnósticos de câncer e são os mais raros, inclusive. 80% dos diagnósticos a gente consegue fazer com acompanhamento periódico, fazendo consultas todo ano e com exame de sangue do PSA. E hoje a gente ainda tem a ressonância da próstata que veio para somar nesses diagnósticos. Então, se você é um homem e não quer fazer o toque da próstata porque acha que realmente não consegue, não tem problema, marca sua consulta, faz exame de sangue, faz ressonância, faz consultas, conversa com seu médico, vê como é que tá e ao decorrer do tempo você pode ir perdendo esse medo e faz o toque e vê que não tem nenhum problema. Acho que esse é o grande mito que existe aí na urologia. Excelente, aí fica um recado aí para vocês. Agora a gente vai voltar para o assunto da fertilidade, para o assunto da testosterona e vai entrar na fertilidade. A testosterona, ela impacta a fertilidade masculina e feminina? Sim, a testosterona ela é um hormônio, né? O principal hormônio do homem, e ela é responsável pela criação de espermatozoides. Quando a testosterona é natural do corpo. A testosterona é produzida pelos testículos com estímulo de dois hormônios que estão na hipófise, na cabeça. E essa testosterona adequadamente ali no testículo vai produzir os espermatozoides adequados. Quando você faz uso de testosterona de fora do corpo, seja por injeção, por gel, por implante, você bloqueia essa produção interna e você fica só com essa produção que é feita pelas injeções. Com isso, você para a produção de espermatozoide. Então, enquanto você está repondo testosterona, a sua fertilidade vai cair. Ou pode cair completamente e você ficar sem nenhum espermatozoide, ou vai cair bastante a ponto de dificultar uma gestação. Para isso, para você poder depois ter uma fertilidade adequada, o corpo vai ter que voltar a produzir ou você vai ter que induzir o corpo a produzir testosterona adequadamente. Na mulher já é um pouco diferente, porque a testosterona em doses baixas ela pode até ajudar a mulher a ter a fertilidade adequada, a engravidar. O problema é doses muito altas, que vai bloquear o eixo, bloqueando o eixo ela impede a formação de óvulos e essa formação de óvulos, quando ela é suprimida, você não consegue formar embrião também. Então, na mulher, doses altas de testosterona, mas é raro isso, tá? Acaba não sendo todas as mulheres, é muito mais raro do que o homem hoje usar testosterona. Mas também em doses altas impede a fertilidade. Mas existe uma dose segura para o homem, desde que ele tenha um acompanhamento. Não tem dose segura para o homem. Não. Isso é muito importante também dizer. Mesmo doses baixas e por pouco tempo, pode bloquear a sua formação de espermatozoide. Então, quando você decide usar testosterona, você está em risco. E hoje a gente não consegue prever qual homem vai ficar bem depois de tomar testosterona e qual não vai. Você pode ser um homem super saudável, pratica atividade física, está com peso adequado e você pode sofrer com as consequências da testosterona usando uma dose só. E você pode ser também obeso, sedentário, tabagista e pode ficar bem depois de usar testosterona. Não dá para saber. Tem que usar no risco e depois ver como é que fica. Entendi. Esse é um grande desafio. É um caso a caso. Caso a caso. Entendi. E o que mais impacta a fertilidade masculina? Legal, porque a gente tem uma grande condição, que inclusive é a principal condição de infertilidade masculina, que chama varicocele. Varicocele são os aumentos das veias que vão para o testículo, que fica ali na região inguinal. Ela sai da barriga e vai para o testículo, né? Na verdade, ela traz o sangue de volta do testículo para a barriga. Essas veias dilatadas, elas vão fazer um aumento da temperatura naquela região e vão levar mais radicais livres para aquela região do testículo, prejudicando a formação de espermatozoides. Então, a varicocele é a principal causa de infertilidade no homem. E a gente consegue identificar olhando. Então, sugiro que todo homem jovem que nunca examinou a parte da bolsa testicular, veja se tem alguns vasos aumentados, de grosso calibre, como se fosse uma varize da perna mesmo, naquela região. Se você tiver isso, tem mais risco de ter infertilidade. Então, vale a pena fazer exames mais específicos e procurar um especialista. Certo. E a varicocele não nasce com a pessoa, ela surge no decorrer da vida? Ela pode nascer com aquela pessoa e vir desde a infância, da infância médio para infância mais tardia, ou ela pode surgir. Tem as duas formas. Quanto mais novo esse homem surge com varicocele, mais tempo de varicocele ele vai ter, mais vai agredir o testículo e maior chance de infertilidade. Quando ela surge mais tardia, normalmente não dá tempo, ele acaba tendo filho antes de dar problema. O tratamento é cirúrgico?
clínico. O tratamento da varicocele é sempre cirúrgico. Então, se você tem um varicocele que dá problema, que tem risco de dar problema, você tem que operar. Só o tratamento cirúrgico resolve. Entendi. Mas não são todos os homens que precisam de cirurgia. Inclusive, são a minoria dos pacientes. Em questão de dados, a varicocele ela é cirúrgica de 15% a 20% dos homens só. 85% vai ter varicocele e vão ficar super bem, nunca vão ter problema. Por que precisa operar varicocele? Porque você liga aqueles vasos, você tira aquele problema que está levando aquele testículo a sofrer. Então, você diminui aquela quantidade de sangue que fica em estase, que fica parado dentro dos vasos, você resolve essa questão da temperatura e também a questão dos radicais livres que ficam presos ali naquele sangue. Então não é só a questão da infertilidade, existem outros problemas que a O principal varicocele problema é a infertilidade. Num segundo momento, se for uma varicocele por muito tempo não tratada, ela começa a atrofiar o testículo e pode dar baixa testosterona no futuro também. Então, uma escadinha. Você começa com a infertilidade, atrofia o testículo e pode prejudicar a formação de hormônios também. Interessante. Doutor, o que mais? Quais são os outros fatores que impactam a fertilidade? A gente tem fatores de infecção, né, nos testículos. A gente tem até uma facilidade de falar com o público que tem a questão da cachumba, né? O homem que teve cachumba e desceu. Né? Então, nada mais é do que uma infecção nos testículos, chamada de orquiepididimite, que leva ao prejuízo naquela formação de espermatozoides. Não é mito, é verdade. Então, É verdade. Se você tiver uma inflamação nos testículos, ela pode prejudicar. Você tem as questões das cirurgias abdominais e pélvicas, principalmente em homens que tiveram criptorquidia, ou seja, nasceram com o testículo fora da bolsa. O testículo ele nasce na região dentro do abdômen, quando a gente está intraútero, e quando a gente nasce, ele vai descendo e se aloca na bolsa testicular. Alguns homens ele não desce. Então, quando você tem isso, que é a criptorquidia, você tem maior risco também de infertilidade. Você tem traumas, que pode até ter torções com necessidade de retirada do testículo. Então, quando você tem um testículo único, você tem mais chance de infertilidade. Você tem as doenças oncológicas, quando você faz quimioterapia ou radioterapia, também você tem maior risco de sofrer com infertilidade no futuro. E tem a vasectomia, né? Um homem que fez vasectomia não consegue ter filhos também. certo. Mas pode reverter. Pode reverter, tem essa possibilidade. Ou pode fazer FIV, que é fertilização in vitro. Ótimo, vamos falar daqui a pouquinho. Mas já que você entrou no assunto da oncofertilidade, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Como que funciona, o que é a oncofertilidade, porque tem gente que não sabe. Ótimo. Isso é algo que tem ganhado cada vez mais destaque. Alguns anos atrás não se falava disso, então o homem e a mulher que ia passar por um procedimento para tratamento de câncer, ele estava fadado a não ter mais filhos, não ter nenhuma perspectiva. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue congelar sêmen, congelar óvulo, congelar embrião, em que você consegue no futuro, depois de tratado aquele tumor, ficando bem, você consegue voltar e ter uma gestação também. Então, quando você vai partir para um tratamento oncológico, sempre questione o seu médico, pergunte sobre a possibilidade de congelar sêmen ou óvulos, né? Que aí você consegue ter uma garantia de que no futuro você consegue ainda ter filhos com aqueles óvulos e com aqueles espermatozoides, pelo menos a tentativa, né? Se você perder tudo, depois não consegue mais. Não então, consegue recuperar. é uma segurança. Entendi. E esse processo é rápido, porque de repente a pessoa precisa ir fazer um tratamento de urgência? Sim, é Esse processo super rápido. Hoje a gente já tem todos os protocolos definidos, não perde tempo de quimioterapia, não perde tempo de radioterapia. A gente consegue fazer tudo muito acelerado para que a gente consiga não atrasar o início do tratamento oncológico. Sim, é possível fazer tanto o sêmen, que é mais fácil, você vai no laboratório e colhe um espermograma e congela, até mesmo um congelamento de óvulos que precisa estimular a mulher, a gente consegue em qualquer fase do ciclo fazer esse estímulo e conseguir funcionar, pegar esses óvulos e deixar eles congelados. Muito bom, isso é muito interessante. E aí esse assunto medicina reprodutiva, ele está evoluindo demais, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades, aí a gente pode ajudar muita gente, Muito. né? Hoje é uma área que cresce muito em tecnologia, em estudos, também por muita demanda, por muita necessidade. A gente hoje tem uma crescente muito alta de famílias que não conseguem ter filhos, homens ou mulheres. Então, a gente tem estatísticas que cada ano são exponenciais, muito pelo nosso estilo de vida hoje, ela é muito deletéria para a fertilidade,
não só por tudo que a gente falou, mas também pelos poluentes, pelos disruptores endócrinos, pelo nosso estilo de vida mais estressante, mais corrido. Tudo isso é muito ruim para a fertilidade. Então a gente tem um aumento da procura com uma necessidade de a ciência buscar respostas e soluções. Então a gente tem hoje, desde da robótica, como a inteligência artificial vindo com força para ajudar os casais a terem maiores sucessos na fertilização e na reprodução humana. Sim. E os nossos hábitos, eles influenciam nisso? Eles podem ajudar a pessoa que tem problemas com fertilidade? Então, Adriana, isso é muito importante porque, inclusive, talvez seja 50% da minha consulta é falar sobre isso. Não existe a gente tratar a infertilidade sem ajustar os hábitos. Então, os hábitos relacionados à alimentação, atividade física, pegar sol, controle do estresse, controle dos tóxicos, que é tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, faz parte. Não adianta você partir para um tratamento de reprodução, seja em laboratório com a fertilização in vitro, se você não ajustar a casa primeiro. Então, a gente precisa ajustar a rotina, muitas vezes repor vitaminas e aí sim partir para o tratamento. Porque senão você acaba despendendo muito dinheiro, que não é barato, e você tem resultados desfavoráveis. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, e são pequenos detalhes que somados vão fazer uma grande diferença para o resultado final desse paciente. Entendi, para o sucesso, né? Uhum. Então, hoje a medicina reprodutiva tem o congelamento, que é a preservação, né, da fertilidade. Os homens, a partir de que idade eles devem se preocupar com a preservação da fertilidade? Existe essa história de idade igual a mulher, que a partir dos 35? A gente tem essa idade, mas ela ainda não está batida no martelo. A gente fala em torno de 45, 50 anos, o homem já deve ter essa preocupação com a qualidade do sêmen. Cada vez mais a gente tem visto que o sêmen mais velho traz mais dificuldades para engravidar e traz mais consequências para a prole, principalmente doenças relacionadas à parte psicodegenerativa, que é esquizofrenia, autismo, depressão. Então a gente tem visto que espermatozoides de homens mais velhos têm tido maior taxa nessas doenças psicossomáticas, psicodegenerativas. Então, assim, o que eu posso recomendar se você ainda tem desejo de ser pai no futuro e já está passando dos 45, 50 anos, talvez congelar esse sêmen para que você tenha um sêmen mais novo e no futuro ninguém sabe, fica uma garantia para você. Então, fica ainda em dúvida na idade, mas está caminhando para ser isso, entre 45 e 50 anos, uma idade boa para você já pensar em se preocupar. Entendi. Aí temos a inseminação intrauterina, né? A inseminação intrauterina é um tratamento de reprodução humana que a gente chama de baixa complexidade. A reprodução humana a gente divide entre alta e baixa complexidade. Baixa complexidade a gente pode fazer tratamentos de coito programado, até mesmo tratamento de acompanhamento ambulatorial. Você passa para o intermediário que é a inseminação intrauterina, em que você não faz muita manipulação em laboratório, você só faz controle de ciclo e preparação do sêmen, e você vai para a alta complexidade, que é a fertilização in vitro, que é tudo feito em laboratório. Quer falar um pouquinho mais sobre a fertilização in vitro, doutor? Sim, acho que assim, a fertilização é um mundo, né? Então são muitas consultas com vários detalhes, mas se eu for falar no geral, como que funciona uma fertilização in vitro? Você vai primeiro precisar estimular aquele ovário da mulher para ter o maior número de óvulos possíveis captados. Para a captação desses óvulos é uma anestesia, né? A mulher fica dormindo, você vai por ultrassom intravaginal, funciona esse ovário e aspira esses óvulos, na ideia de conseguir dentro daqueles folículos pegar óvulos maduros. Passando disso, você vai selecionar esses óvulos maduros e vai pegar o espermatozoide do homem e vai injetar em cada um desses óvulos que você conseguiu captar. Nisso você vai pôr numa incubadora, nessa incubadora fica de 5 a 7 dias para ver quais vão se desenvolver. Aqueles que se desenvolverem, você congela e fica pronto para transferir. Então é feito em 2 etapas. A captação dos óvulos e a transferência depois daqueles embriões que ficaram bons. Certo. E casais homoafetivos feminino, esse processo que é de inseminação. Sim. Os casais femininos, eles obrigatoriamente vão precisar comprar sêmen.
Então, aí fica o maior desafio e escolher qual delas que vai ter os óvulos captados e qual que vai gestar. Normalmente elas acabam fazendo um capta e o outro gesta, né? Capta os óvulos de uma, compra espermatozoides, faz a fecundação no laboratório e transfere na outra. Então a outra gesta, então todo mundo participa. Ai, que legal. E o homoafetivo masculino, qual que é a opção que eles têm hoje? O masculino já é um desafio um pouco maior, porque a legislação brasileira não permite que você pague uma mulher para gestar para você. Então hoje você tem que selecionar alguma familiar até 4º grau de parentesco para fazer a gestação. Aí você vai ou pegar os óvulos dessa mulher, né, dessa familiar, se ela quiser, se ela tiver interesse nisso, e usar o sêmen de um dos dois, ou você vai comprar óvulos, usar o sêmen de um dos dois e depois uma familiar até o 4º grau vai gestar. Então muitas vezes o masculino acaba indo para fora do país em que você consegue pagar para uma mulher gestar. Então tem vários países que fazem isso hoje. Então é o que a gente vê, principalmente casais famosos fazendo, né? Indo para os Estados Unidos, né? Mas tem a Colômbia, tem Israel, tem outros lugares que fazem isso. Interessante. Olha, o assunto aqui é muito interessante. Dava pra gente ficar aqui o dia inteiro falando, né? E muitos outros dias, são muitas dúvidas, mas eu já queria te agradecer por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Doutor, muito obrigada. E recado você tem para os homens para esse mês de novembro? Eu que agradeço, Adriana, muito obrigado pelo convite, por estar aqui falando para vocês. E vou dizer para vocês, homens, não tenham medo de procurar o urologista. A gente está aqui com um braço amigo para sempre mostrar o caminho de maior longevidade e maior saúde. Não é um bicho de 7 cabeças, vocês não são obrigados a fazer toque, vocês não são obrigados a fazer nenhum exame que vocês não queiram. Acho que o mais importante é começar uma relação de um médico que pode te acompanhar em todos os cenários que você for passar, desafios na saúde. Então, fica a minha dica, busque um urologista nesse Novembro Azul para poder chamar de seu. O Dr. Lucas, vamos deixar aqui o endereço, aqui a rede social, todos os telefones, os contatos, os endereços para você procurar o Dr. Lucas, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.